Podeis aceitar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Nós verdadeiramente podemos dizer, irmãos, que já fomos encharcados de amor, viu? Neste dia. Nesse dia, irmãos. Deus tem nos encharcado com amor, irmãos. O interessante é que a palavra que o Senhor trouxe para mim compartilhar com vocês agora à noite foi sobre amor. E a gente vê que Deus está preparando o terreno. Porque Ele quer nos ver andando em amor. Amém? Aleluia. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te render graça, Senhor. Por essa atmosfera, Senhor, que o Senhor está derramando sobre nossas vidas, Pai. Porque é palpável o teu amor aqui nesse momento, Pai. E o Senhor tem tratado comigo, Senhor. Que haverá dias que pouco se falará aqui, Pai. Não que a palavra não seja preciosa, mas a unção vai tratar com cada um, Pai, de forma específica e individual. E estes dias têm chegado, Pai, onde o teu Santo Espírito está tratando individualmente neste lugar, Senhor. E nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, queremos Te dizer que Te amamos. E tudo que temos, Senhor, tudo que podemos expressar, Senhor, vem de Ti, Pai. É sombra daquilo que nós já recebemos, Pai. É sombra da iluminação que o Senhor nos deu, Pai. Aleluia. Nós queremos Te agradecer, Te adorar, Te render graças, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, por não ter desistido de nós. Aleluia. 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 Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Mateus. Aleluia. Capítulo 6, versículo 21. Aleluia. O que eu entendo, irmãos, é que o Senhor está sempre querendo se achegar mais perto da gente. Não que Ele não já esteja perto, mas Ele quer que você perceba isso. Nesses dias. Ele quer que você sinta Ele. O desejo dele é que você perceba-o como se Ele estivesse ao seu lado. Aliás, mais chegado um pouco, porque Ele habita dentro de você. Amém? Então é intimidade o que Ele quer. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E esse versículo ele é muito interessante, porque ele diz que onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E muitas vezes nós somos ensinados, a maior parte das pessoas, não são ensinadas a amar. Isso é passado de forma involuntária. Não são ensinados que para conhecermos Deus nós temos que ler a Bíblia, que ela é a carta que se diz, uma carta de amor, de declaração de Deus para a humanidade. As pessoas não falam isso. Mas ensinam muitas coisas. Ensina que você deve estudar para se profissionalizar, para adquirir riquezas e tudo mais, mas não ensina que você tem que procurar adquirir tesouros de vidas. Aí você diz, mas por que isso? Porque Deus, para Deus, irmãos, a Bíblia fala que uma vida vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Então, para Deus, o tesouro de Deus são vidas. Não são coisas. E a humanidade ensina que o mais importante são coisas. E é verdade, para o mundo é. Tem até um velho ditado que diz que você vale o que você tem. Meu pai me diz muito isso. Mas isso é uma frase do mundo, irmãos. Porque para Deus, a sua vida vale mais do que qualquer tesouro do mundo. E tanto é, irmãos, que sua vida foi comprada com outra vida. Ela foi paga, o preço que foi pago por ela foi outra vida.
E eu queria falar sobre os tipos de amor. Porque há um desconhecimento muitas vezes por parte das pessoas porque elas não sabem o que é amor. E muitas vezes a gente generaliza. E existem vários tipos de amor. Principalmente no Novo Testamento, os gregos eles tratavam muito a respeito dessa questão do amor. Tanto é que o amor que nós conhecemos hoje, por exemplo, o amor erótico, vem do grego eros, que se refere ao quê? Um amor relacionado ao interesse físico das pessoas. O interesse de prazer. Eu amo você porque eu acho você bonita. Ou então, eu gosto de você porque você tem um corpo perfeito. Esse é o tipo do amor do eros. Ou seja, é um amor interessado. É um amor de interesse. Existe também outro tipo de amor que a Bíblia fala, que é o amor estorge, que é o amor familiar. Que onde é que você pode encontrar isso na Bíblia? Se você for comigo lá em Romanos 12, vamos abrir lá. Vamos explanar um pouco a Bíblia. Romanos 12, 10. Aleluia. Diz assim, irmãos. Todos encontraram? Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse amor que está falando aqui é justamente esse amor estorge. É um amor que está em evidência, que é um amor familiar. É o sentimento que você tem por aquela pessoa porque ela é um parente seu. Você diz, é a minha tia. Ela vai envelhecer e vai continuar sendo minha tia, com aquele carinho de tia. Ele é meu pai. Então, sempre que você remete, existe um amor diferenciado porque está envolvido esse tipo de amor. Mas também ele tem um interesse. Ele é meu filho. Ele é meu tio. Perceba que existe uma condição. Esse tipo de amor eu só se aplico aos meus. E a Bíblia fala também outro tipo de amor, que é o amor filos, que é o amor de amizade. E onde é que a gente identifica isso na Bíblia? Lá, se você for comigo, lá em João 21, João capítulo 21, aleluia. Capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Esse amor que ele está dizendo aqui é justamente esse amor filos, que é o amor de amizade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Você é meu amigo, Pedro? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Então ele disse: Apacenta minhas ovelhas. Mas também existe outro amor, irmãos. A gente está vendo esses três amores, mas ambos são condicionais. A amizade, ela envolve relação de interesse. Eu sou seu amigo se você for meu amigo. Se você me trai, eu deixo de ser seu amigo. E todos esses três amores, você percebe que há uma condição para que esse relacionamento se perpetue. No eros, você tem que continuar bonita ou bonito. No do estorge, que é o do familiar, tem que ter um vínculo parentesco. E nesse filos tem que haver uma amizade. Tem que haver uma reciprocidade. Mas a Bíblia fala que existe um outro amor, que é o amor ágape. É um amor incondicional. Esse tipo de amor, ele não espera nada em troca. Ele ignora toda rebelião, toda maldição. A Bíblia diz que ele tudo suporta. E um exemplo disso que a gente pode ver, irmãos, está lá em Lucas 10, 31. Vamos abrir? Aleluia. 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 Lucas capítulo 10, versículo 31. Diz assim: E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Vamos voltar um pouquinho. Em resposta, disse Jesus, versículo 30. O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto.
E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E aproximando, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse aqui, irmãos, é um exemplo do amor ágape. Que se você for olhar nessa situação aqui, nós não vamos identificar essas condições que nós falamos aqui anteriormente, que eu falei anteriormente. Você vai ver que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E passou um levita, passou um sacerdote, e ambos passaram distante. Mas a Bíblia fala que existia um samaritano que ia passando por aquele caminho e viu e teve compaixão. E a gente identifica que aí não houve envolvimento do amor eros. Não houve o envolvimento do amor filos, que é de amizade, porque eles não se conheciam. Nem houve o outro tipo de amor, que é o amor familiar, porque eles não eram familiares. Pelo contrário, você vê que até a Bíblia expressa que ele vinha de Jerusalém. Provavelmente ele era um judeu. E esse outro era um samaritano. E você pode até perguntar, não sei se é do conhecimento de todos, mas havia uma intriga entre os povos, os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque naquela época, na época de Salomão, quando o Estado de Israel foi unificado nas 12 tribos, a Bíblia fala que o Senhor tinha orientado que o templo deveria ser construído em Jerusalém para ser adorado. Mas quando Salomão morreu, houve a divisão das tribos de Israel. E as tribos do sul ficaram, que as de Judá, continuaram adorando o Senhor em Jerusalém. Mas as tribos do norte construíram um templo para eles. E o Senhor tinha dito a eles que a adoração o templo deveria ser em Jerusalém. Mas acontece que esse povo construiu um outro templo. E eles construíram o templo em Samaria. E daí essa desavença, essa intriga. Porque eles sabiam que eles não conversavam com um nem outro, porque ele dizia o local correto de adorar é aqui. Já o judeu dizia, não, o local correto de adorar é em Jerusalém. E em virtude disso, irmãos passaram a ser intrigados. Havia intriga entre eles. Mas a Bíblia fala aqui que apesar dessa intriga, houve compaixão. E esse tipo de amor é o tipo do amor de Deus. Que ele não leva em consideração interesses. A Bíblia fala que Deus nos amou enquanto nós éramos seus inimigos. E é interessante falar sobre inimigo. Porque quando você diz que aquela pessoa é seu inimigo, é porque há uma distância. Há um desinteresse do bem do outro. Mas a Bíblia diz que o Senhor não tem condições. Ele não coloca condições para poder te amar. Ele diz que Ele te amou enquanto nós éramos seus inimigos. E Ele deu a vida do seu Filho amado para nós. Então eu te pergunto, quanto é que vale sua vida? Vale a vida de Deus. E a gente for parar para pensar, isso é muito forte. Porque sua vida vale a vida do Filho de Deus, Jesus. E a gente começa a entender que tamanho é esse amor de Deus. Porque o amor que você tem pelo outro é medido pelo que você está disposto a pagar. O que preço você está disposto a pagar pela vida do próximo? Nosso Deus, Ele deu a vida de Jesus. E todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Que quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. O homem optou por escolher o pecado, a mentira do diabo. Mas o amor de Deus não parou por aí. Ele não se limitou por aí. Ele continuou. Ele não parou. Ele não desistiu. E é isso que deve acontecer nos nossos corações. Porque o Senhor diz que Ele derramou do seu amor em nossos corações. E para que é esse tipo de amor, irmãos? Para nós alcançarmos as pessoas que estão perto da gente. Para que quando você estiver andando pelo seu caminho, que você encontra aquele tipo de pessoa, você tenha amor por ele. Tenha desse tipo de amor. E dê continuidade. Jesus disse que nós devemos ser seus imitadores.
Ele disse, eu vos deixo um mandamento, que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele disse, é um mandamento. E um mandamento é uma lei. E lei não tem a ver com sentimento, que é um grande equívoco que as pessoas acham. Porque o amor de Deus eu tenho que sentir. Não, irmãos, nós não temos que sentir. Nós temos que obedecer. Jesus, ele obedecia. A Bíblia fala que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Teve momentos que ele sentiu dificuldade. Como estava lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, que a Bíblia fala que ele suou sangue. Ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Era uma decisão que ele tinha tomado que era difícil, irmãos. Ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é esse tipo de amor que tem que estar despertado dentro da gente. Porque nós seremos conhecidos pelo amor, a Bíblia fala. A Bíblia não fala que você vai ser conhecido pelas suas posses. O mundo fala, mas a Bíblia diz não. Os filhos de Deus serão conhecidos pelo amor. O amor. O amor que transforma. O amor que constrange. Essa semana eu compartilhei hoje de manhã um irmão que disse que ele começou a fazer o rema. E ele disse que ele é muito machista e não estava acostumado com isso no meio da igreja. Ele disse, o que está me chamando muita atenção, me está me inquietando, é que eu estou chorando muito. Ele disse, eu estou chorando muito, eu não gosto muito de chorar, não. Mas nenhum homem eu acho que gosta de chorar, irmãos. Mas é impossível você se aproximar de Jesus e você não ficar constrangido pelo seu amor. E é esse amor, irmãos, que tem que ultrapassar fronteiras, tem que alcançar vidas. Nós devemos estar inquietos, como o pastor Wagner disse. Nós temos que ser intensos, irmãos. Intenso nesse amor, irmãos. Nunca ache que você vai dar mais do que Deus, irmãos. Então não se sinta, eu já estou fazendo muito. Tá não, irmãos. Se Deus tratou isso com você maior, deu uma visão mais ampla, se sinta um privilegiado, porque Deus conta com você. Em outras palavras, Deus disse, eu posso contar com você. É o amor, irmãos. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Aí você pode dizer, mas isso é para Jesus. Não, irmãos. A Bíblia fala que quando você aceitou Jesus, Deus derramou o seu amor pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo hoje está agindo em você. Se você já recebeu o Espírito Santo, você está tendo esse amor. Você está sendo encharcado com esse amor. Desde o momento que você entrou aqui hoje à noite, desde o primeiro culto, quem está aqui desde o primeiro culto está percebendo que Deus está nos encharcando de amor. E esse amor não foi feito para reter. Quando ele diz que derramou, irmãos, é para que você possa levar. É uma porção sem medida. Ele não deu com medida. Ele derramou a conta gotas. Não, ele derramou sem medidas. Tipo assim, leva e entrega. Porque a Bíblia diz que vai fluir de dentro de você rios de água viva. Quanto mais você se dispõe a fazer, mais vai fluir de dentro de você. Mais você vai se sentir no desejo de estar ajudando vidas. Esse projeto A Bola da Vez, eu acho isso tremendo, irmãos. Porque nós verdadeiramente estamos cumprindo o nosso papel. Se você pegar junto com esse projeto, você está fazendo como esse samaritano. Muitos podem ouvir isso aí e fazer, eu vou, mas eu tenho um compromisso aqui, eu vou passar ali mais tarde. Eu não posso fazer agora. Mas visita a casa lá. Tem a experiência de ir com o Rielma, de ver a condição. A Bíblia fala que esse homem ele estava quase morto. Veja a condição desse povo que está ali. E Jesus ele quer isso de você. Ele disse, eu estive preso e não me visitastes. Você diz, não, mas Deus me quer só aqui. Não, irmãos. O que você recebeu é tão grande, irmãos. É grande, irmãos. E muda vidas.
Eu digo porque mudou a vida de cada um de nós aqui. É grande, então não subestime, irmãos, esse amor. Esse amor de dar um sorriso, de dar um olhar. Muitas vezes as pessoas não querem muita coisa sua, não quer posse sua. Quer um ouvido para ouvir. Onde eu trabalho, eu percebo que muitas vezes as pessoas só querem um ouvido para ouvir. E olha que eu trabalho num setor difícil, irmãos. Eu lido com cobrança. Mas muitas vezes as pessoas chegam, tá aí ela que é testemunha, que trabalhou comigo também, e a gente percebe a necessidade das pessoas de serem ouvidas. Elas querem ouvir, ser ouvidas. Quer apenas ouvir, não quer que você diga nada. Não para acusar, como Jesus naquele dia, que chegaram e trouxeram aquela mulher para ser apedrejada. E Jesus disse, atira a primeira pedra daquele que não tiver pecado. Que foi saindo um após o outro. E eu acredito que ela esperava que Jesus viesse dar uma lição de moral nela. Porque eu acho que ela dizia assim consigo mesmo, se quando ele sair todo mundo, ele vai me dizer isso. Mas ele disse, eu não te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus não está aqui, irmãos, para esmagar a cana quebrada, não. Ele está para acolher. Nós não fomos chamados para o corpo de Cristo para ser juiz, para estar trazendo condenação para as pessoas. Nós somos chamados para trazer amor. Trazer amor, para conquistar vidas. Esse é o desafio, pelo amor. O mundo conquista pela opressão. Napoleão, uma certa vez, ele disse, eu não entendo como é que esse Jesus consegue conduzir tantas pessoas a darem suas vidas por ele, e eu não consigo fazer isso com o meu exército. Mas eles não entendiam que o que Jesus fazia era por amor. As pessoas se sentem parte, e na verdade são corpo. Sentimos um no outro. Então devemos despertar isso, irmãos, dentro um do outro. Sua vida só vai estar completa, irmão, com a alegria daquele que está ao seu lado. Você só vai estar feliz se ele estiver feliz também. Devemos despertar esse sentimento. Esse sentimento de compaixão. Isso é que Deus quer que a gente sinta. Porque a sociedade está muito fria. As pessoas estão muito frias. Elas não têm tempo para nada. Principalmente quando se trata de investir nas outras vidas. Mas essa não é a vontade de Deus, sabia? Deus quer que você esteja disposto a se doar. O apóstolo Paulo, ele disse, eu não me canso de doar. Não vai ser demais. Porque ele entendeu. Ele entendia. Apesar de que ele sabia, ele dizia, para mim morrer, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas por causa da vida das pessoas que estão aqui, eu prefiro estar aqui. Ele amava. E muitas vezes as pessoas não vão reconhecer isso em você. Como foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele estava sendo crucificado, qual foi a atitude dele? Ele disse, Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Então esteja disposto a não estar condicionando. A só amar aquela pessoa que lhe retribui. A só amar aquela pessoa que anda certinho. Saiba que a correção é você. Você é a correção para ela. Muitas vezes você não vai nem precisar falar. A sua vida vai falar por ela. Aí você diz, mas onde é que tem dizendo isso? Tem, a Bíblia fala, meu irmão, que muitas vezes as pessoas do mundo não nos querem porque suas obras são reprovadas em nós. Não que a gente fale, mas eles veem. É o amor de Deus constrangendo elas. Perceba que pessoas, quando chegam na sua presença, elas falam palavrão, mas quando chega perto de você que fala um palavrão, faz, eita, desculpe. Aí você diz, e o que foi? É o amor de Deus constrangendo elas. Então a gente precisa ter noção disso, irmãos. Precisamos andar em amor. Sermos encharcados desse amor. Esse amor que a gente recebeu não foi para ficar sentado. E eu não estou trazendo peso para você. Por favor, não me entenda dessa forma. Mas eu estou lhe exortando. Porque você quer experimentar mais de Deus? Se entrega. Se entrega ao chamado. Se entrega àquilo que Deus está lhe comissionando. Se você ainda não se entregou a Jesus, esse é o momento de você se entregar. Porque Deus quer tratar coisas maiores com você.
Não é à toa que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho. E não foi fácil. Não foi fácil para ele perder a comunhão. Algo que é puro. Algo que nunca tocou em nada que é ruim, irmãos. Naquele momento quando ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento o pecado estava vindo sobre a vida de Jesus. E separação estava vindo sobre ele e Deus. Aquele foi o pior momento, irmãos. Eu pelo menos acredito que foi o pior momento para Jesus. Foi quando ele perdeu a comunhão com o Pai naquele momento. Porque até então ele estava administrando. Você não percebe ele reclamando pelas coisas. Mas ele evidencia. Não é a palavra certa reclamar. Mas ele menciona. Quando até então ele estava acompanhado do Pai. Mas quando houve o desligamento, irmãos, da comunhão com o Pai. Porque a Bíblia fala que o Senhor não pode ver o pecado. E ele não podia agir diferente. Não só para a humanidade. Mas ele deu o mesmo peso e a mesma medida para Jesus. Quando o pecado veio sobre ele, ele se afastou de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou e o ressuscitou. E deu um nome que está acima de todo nome. Então reconhece, valoriza esse sacrifício. Não torna ele ficar em vão, ele ser em vão, porque ele não vai ser. Não desconsidera algo que é precioso. Eu vejo pessoas aí que não têm a oportunidade e a liberdade que a gente tem aqui para adorar. E eles dão sua vida. Eles estão dispostos a darem sua vida por amor do Evangelho. E muitas vezes nós não estamos dispostos a nem colocar a vida, mas nem levar o Evangelho para outra vida. Não estamos dispostos a nos doar em prol de outras pessoas. E Deus quer que você comece a fazer isso. Deus quer com urgência. Eu costumo falar um exemplo aqui de um colega meu que ele disse que ia começar a fazer a obra de Deus quando ele se formasse. Ele disse que quando eu terminar o curso, que eu tirar minha carteira da OAB, que eu passar num concurso para ser juiz e que eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Eu digo, irmão, e esse povo todinho vai poder esperar, irmão? Perceba que tudo está eu. Quando eu não está pensando como o corpo de Cristo. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, irmão. Se você pensa que você vai estar perdendo tempo quando você está se dedicando a buscar o reino de Deus, é engano seu, irmãos. Jesus dá uma promessa, Deus dá uma promessa, ele diz: as demais coisas vão ser acrescentadas. Você não vai sentir falta. Não haverá falta, ele diz. Buscai. Nós devemos dar passos de fé, como a gente falou hoje aqui. Devemos obedecer. Há uma recompensa por parte de Deus quando você obedece. Jesus disse que convém cumprir a justiça de Deus. Quando ele estava para ser batizado por João Batista. João Batista chegou e disse: eu é quem preciso ser batizado por você e tu vens a mim. Ele disse: convém cumprir a justiça de Deus. E convém a você cumprir a justiça de Deus. Não é só dever meu, do pastor, da liderança da igreja. É dever de cada um de nós cumprir a justiça de Deus. E você é quem está subestimando o poder de Deus. Você só vai experimentar o sobrenatural, como o pastor falou aqui, quando você se dedica a fazer o que é sobrenatural. Então começa a se entregar, irmãos. Nós fomos chamados, eu estava conversando hoje com o irmão Joel, um dos nomes que nós temos aqui, eu não sei se nos outros países, nós somos, os evangélicos, os cristãos são conhecidos com o mesmo nome que é dado aqui. No Brasil, o cristão, aqui o evangélico é chamado de crente. Eu não sei se em outros países eles também são chamados de crente. Mas a gente vê que muitas vezes a gente não está correspondendo àquilo que nós somos chamados. Porque crente é aquele que crê. Não sei se vocês já perceberam. E muitas vezes está havendo uma dissonância disso aí. Que nós somos aquele povo que crê. Crê em quê? Crê na palavra. Aquele que creu, por isso falou. Então a gente precisa estar levando essa palavra.
levando ela em tempo e fora de tempo. Pede só a Deus sabedoria, irmãos. Busca de Deus sabedoria para você estar falando em tempo oportuno. Porque vidas vão ser tratadas. Vidas vão ser resgatadas. Hoje de manhã eu ouvi um testemunho de um jovem que sofreu um acidente. E ele disse: minha irmã, eu parei de usar crack por causa de você. Do evangelho que você chegou para mim. Aí você diz: não, crack não tem jeito. Tem, irmãos. Tem jeito. Não vai ter jeito é se você e eu ficar calado. Se nós nos calarmos, aí sim. Devemos desejar buscar a Deus. Para a gente ter o que levar. Você ter experiências de dizer, não queira viver só sentado. Não, por favor, não me entenda. Eu não estou trazendo condenação, mas eu quero lhe despertar. Que Deus quer você agindo. Deus quer você atuante. Andando em amor em todos os lugares. Você sendo uma explosão. Onde você for, luz vai explodir. O poder dunamis de Deus vai explodir. Isso é a vontade de Deus, irmãos. É a vontade de Deus que você faça a diferença. Que milagres aconteçam onde você chegue. E não se preocupe, irmãos. Jesus disse que você não olhasse nem para a direita nem para a esquerda. Isso diz respeito às pessoas que estão ao seu lado. Ah, mas o irmão não faz, o irmão não me saúda nem com a paz do Senhor, então eu vou deixar. Não, irmão, isso é muito pouco para você deixar o evangelho. Ah, porque eu cheguei na igreja e me mandaram sair daquele banco porque aquela poltrona não é para mim, não. Irmãos, nós devemos ser maduros no Senhor. A Bíblia diz que você sempre deve considerar os outros superiores, considerar em honra ao corpo de Cristo. Se for para o bem do evangelho, irmão, saia da cadeira. Entenda, se aquele irmão não lhe saudou com a paz do Senhor, você sabe como é que aquele irmão está por dentro naquele momento, irmão? Eu sei que não é comum, mas a gente tem que perceber o que foi que aconteceu para chegar àquela condição. Porque quem tem a Cristo não é para estar andando daquela forma. Se ele perdeu a paz, então o dever é chegar e amá-lo. Não trazer condenação. Fazer aquilo que Cristo disse: eu não te condeno. Mas Deus tem uma proposta melhor para a sua vida. Deus tem vida para você. Deus não se esqueceu de você. Deus não lhe descartou. O mundo pode lhe dizer: você não tem jeito. Você está descartado da sociedade. Mas Jesus disse que não. Para Jesus você é o melhor. E se você for subestimar, irmãos, Deus conhecia cada um de nós aqui antes de nos convertermos. E se lembra como era a sua vida? Eu mesmo, se eu for me lembrar da minha, também não era uma bênção, não. Viu? Mas Ele me amou. Ele me amou. Ele se mostrou para mim enquanto eu não conhecia. E eu pensava que eu conhecia Ele. Eu pensava. Mas quando eu conheci esse amor, irmãos, que Ele se mostrou para mim, eu verdadeiramente conheci um Pai. Não que meu Pai terreno seja ruim, é maravilhoso. Mas eu conheci um Pai celestial que me trouxe vida, me restaurou por dentro, me fez ser uma nova criatura, irmãos. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Se a nossa vida se limitasse apenas às coisas dessa terra, irmãos, mas não, Deus tem uma casa para você, tem uma morada espiritual lá. E os tesouros que são aqui na terra, lá é coisa normal. Porque a proposta que Ele tem para você é que você vai andar em ruas de ouro e de cristal. Aquilo que é valorizado aqui no muito aqui, Ele faz é do que é feita a casa que você vai morar. É natural. Lá o importante é vocês. É a comunhão com você que faz toda a diferença lá. Lá vai ser um lugar melhor porque você está presente. Então se apega com firmeza. Se achega com confiança na presença de Deus. Se você está desanimado, irmão, se apega. Diz: Senhor, eu não estou me sentindo bem, mas eu sei que o Senhor me ama. Se apega, irmãos. E não pense que Ele vai te recusar, te rejeitar. Ele vai estar com chicote, não. Ele vai estar com laços de amor. Aleluia. Laços de amor é o que Ele tem para você.
A humanidade ela anda muito fria, irmão, indiferente. Ela não anda querendo dar oportunidade às pessoas. Mas sabia que é dever da gente dar oportunidade às pessoas? Dê oportunidade. Acredita nas pessoas. 1 Coríntios 13 diz que ele tudo suporta, tudo ele crê. Dê oportunidade. Dê oportunidade às pessoas recomeçarem. Eu não sei, mas o Senhor está mandando eu dizer isso. Dê a oportunidade das pessoas recomeçarem. Haverá uma graça. Haverá uma graça. Haverá um favor. Haverá descanso. Porque a Bíblia diz que sempre que você emprega fé naquilo que a palavra de Deus diz, haverá um descanso para você. O fardo não vai ser insuportável. Vai ser uma bênção para a sua vida. Estes são dias de reconciliação. Reconciliação em família, reconciliação entre amigos, entre irmãos. Existe isso, irmãos? Irmãos de igreja intrigados existem, infelizmente. Mas não era para existir. Mas eu quero lhe dizer que há uma atmosfera toda favorável para que isso aconteça. Porque Deus quer levar vocês a níveis maiores. Bem maiores. Vamos fechar os olhos, irmãos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Porque o teu amor está tão palpável aqui. Nós te louvamos, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor hoje não é um desprezado, mas é um maravilhoso, todo-poderoso. Tu és santo. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Trindade Santa, pelo teu amor, pela tua alegria que o Senhor nos dá, pela paz que excede todo entendimento, Senhor. Obrigado por esta paz que nós estamos sentindo e experimentando, Pai. Porque nós sabemos que ela produz, Senhor, um peso de glória. Para nos dar a condição de suportar, Senhor. E romper, Pai. Romper cadeias. Romper prisões, Pai. A tua palavra diz que a tua unção tem essa capacidade, Pai. De romper esses limites em nossas vidas, Pai. Porque nós não estamos mais conformados, Senhor, em sermos do mesmo jeito. Mas nós queremos ser transformados, Senhor. Como diz a tua palavra, de glória em glória. De fé em fé, Pai. Porque o que o Senhor tem para nós, Senhor, é graça sobre graça. Não é condenação sobre condenação. Mas é graça sobre graça. É favor sobre favor. É ajuda sobre ajuda. É alegria sobre alegria. É misericórdia sobre misericórdia. É paz sobre paz. É paz sendo acumulada, irmãos. Aleluia! 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 Obrigado, Senhor. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Eu gosto até de brincar com esse versículo. Que a Bíblia diz que você não deve dever nada a ninguém a não ser o amor. Se existe alguma coisa que você deve estar sempre em dívida com os outros, é de amar. Eu devo te amar. Eu devo te amar. Eu devo te amar. Sempre que você vê aquele irmão, devo te amar. Aí você pode dizer, irmão, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que comete erro para mim? Fizeram essa pergunta um dia a Jesus. Pensando que Jesus ia dizer, só 7 vezes. Passou disso aí, entra, como diz o irmão, entra um murro gospel. Mas não é. Jesus disse 70 vezes 7. Ou seja, ele quis dizer assim, não procure contar. Só ame. Ame. Mostre o caminho e ame. Mostre o caminho e ame. Porque a verdade vai libertar, irmãos. A verdade haverá de libertar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Uma vez eu escutando um testemunho, o pastor pregando o evangelho, e ele chegou numa comunidade, numa favela no Chile, e ele disse que no primeiro dia foi assaltado. E o rapaz roubou uma caneta que ele tinha ganho de ouro. E ele disse como... Aí ele pegou, encontrou o cara e disse: eu não vou te levar à delegacia, mas em contrapartida você vai ter que fazer uma coisa para mim. Você vai ter que assistir, se eu não me engano, tipo assim, 40 cultos. Ele disse: isso aí vai ser o pagamento para você. Se você faltar algum desses cultos, eu vou lá na delegacia e presto queixa de você. E ele disse que começou a pregar o evangelho. Pregou o evangelho no primeiro dia, e chegava o irmão lá atrás, no final do culto, e ficava acenando assim, como quem diz: estou aqui, viu? Aí disse que outro dia chegava na metade do culto, chegava bêbado, chegava drogado, adormecia no banco da igreja. Mas teve um dia que ele disse que começou a pregar o evangelho. E ele estava pregando sobre Nicodemos. Que Nicodemos chegou e procurou Jesus à noite, numa atitude de vir à noite para que ninguém encontrasse ele, porque naquela época não existia iluminação pública. Então a noite era escura, então ninguém conhecia ninguém à noite nas ruas. E ele procurou Jesus e perguntando e Jesus falou para ele como é que ele poderia nascer, que era necessário que ele nascesse de novo. E ele perguntou: como pode ser isso se eu sou velho, nascer de novo? E sobre essa palavra que eu estou parafraseando para vocês, ele terminou o culto e ele ficou nesse dia calado lá no banco de trás. E ele perguntou: o que foi? O que aconteceu com você? Porque nos outros dias você só acena para mim e corre. E ele disse: pastor, é verdade aquilo que você falou, que Deus pode mudar, fazer um homem nascer de novo? Ele disse: sim, é verdade. Deus tem essa capacidade de fazer um homem nascer de novo. Mas por que você está me perguntando isso? Ele disse: pastor, porque eu sou um homem que desde criança eu roubo. Eu estupro, eu me drogo. Ele disse: eu desde criança fui abandonado pelo meu pai. E minha mãe foi quem me criou. E ela teve que se prostituir para me criar. E um belo dia ela adoeceu de tuberculose. E eu me vi sozinho. Ele disse: porque não tinha quem me ajudasse nessa vida. Eu não tinha ninguém, a não ser minha mãe. E eu desci lá para baixo da rua. E me vi aperreado porque ninguém me dava medicamento para cuidar da minha mãe. Ele disse: então eu me vi numa situação e eu tive que roubar. E naquele dia eu roubei. E algo bonito que existia dentro de mim se quebrou naquele dia. E eu comecei a fazer mais coisas erradas. Mas uma coisa eu entendi: eu me tornei independente, pastor, naquele dia. Mas eu não estou satisfeito com essa vida. E você vem agora com essa proposta dizendo que esse Jesus pode me mudar. Ele disse: sim, Jorge. Se você quiser, Jesus pode mudar a sua vida. Ele tem essa capacidade. E disse que naquele dia eles fizeram uma oração. E ele foi e não apareceu mais nos outros cultos. E um belo dia chegou a mãe dele lá, chorando, e disse: pastor, Jorge está chamando que o senhor está precisando da sua ajuda. E eles saíram correndo. E disse que quando chegaram na casa deles lá, ele disse que viu uma situação mais horrível do mundo. Estava Jorge acorrentado numa cama. E ele disse: o que foi isso, Jorge? Ele disse: pastor, desde aquele dia que você disse que Jesus podia mudar a minha vida, algo aqui dentro começou a se mover e a se inquietar. E eu preciso mudar, porque eu não consigo mais viver daquela forma que eu vivia. Mas eu não consigo, porque a droga não me deixa. Então eu me acorrentei aqui. Porque eu não quero mais me drogar. Naquele momento, o pastor começou a acompanhar ele e falar do amor de Jesus. Não trazer condenação para ele, mas trazer amor. Começou a amar. E Jó se converteu para a glória de Deus. Então assim, irmãos, muitas vezes a gente precisa de se gastar em prol dos outros. Mas você vai ter o que dizer. Você vai ser como Davi, você vai dizer: Deus foi comigo. Não venha me dizer que Deus não muda uma vida, porque eu conheço uma pessoa que Deus mudou. Como eu falei aqui hoje de manhã, eu conheço um irmão que foi para o culto de ação de graça na casa de uma pessoa que matou o outro irmão dele. Você sabe o que é isso, irmão? Você ir para o culto de ação de graça na casa do cara que matou seu irmão sanguíneo.
E o que é isso? Só pode ser o amor de Deus, irmão. Você pode dizer, isso é para você, eu não tolero não tenho sangue de barata não. Não tem, irmãos. Isso aí é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que faz essas coisas serem possíveis. Mas acredita, irmãos. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero lhe estimular a desejar. Sonda no seu coração, Senhor, quem é que eu poderia chegar perto para tentar ajudar? Para salvar uma vida, para tu salvar. Que eu possa ser canal. Se disponha, irmãos. Apenas uma vida. Será que não é válido? Começa com uma. Conheço pessoas aqui que pregaram o Evangelho. Uma irmã uma vez falando na escola do Rema, a gente ouviu o testemunho, que ela foi fazer uma cruzada e ela passou uma semana. E ninguém se converteu nessa cruzada. E no último dia apenas uma pessoa se converteu. E sabe quem era essa pessoa que se converteu? Billy Graham. Que conquistou almas, milhões de almas para Jesus. Mas por causa da decisão dela. Aí você pode dizer, para quem está fazendo chá para as mulheres. Não está indo ninguém para minha casa. Só vai uma pessoa. Vão apenas duas, vai três. Irmãos, se houver uma vida, irmãos, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Deus vai dizer, bom servo, bom e fiel. Porque você está correspondendo ao que foi chamado. Aquilo que você foi comissionado. Não queira colocar sobre você uma responsabilidade que é de Deus. Deus disse, prega o Evangelho. Que Ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. E Ele vai trazer uma nova proposta para ele. Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele vai trocar isso de dentro dele. Ele vai tirar a condenação, Ele vai tirar a morte, Ele vai tirar a mágoa, e Ele vai colocar justiça, paz e alegria. Paz e alegria. Mas para isso nós precisamos falar. Falar. Aleluia. Eu queria convidar o Ministério Louvor para vir aqui. Aleluia. Queira ser íntimo de Deus, irmãos. Devemos ter esse desejo de querer ser íntimos de Deus, de decidir honrar a Deus com a nossa vida. Eu queria que você abrisse lá em Êxodo 33. Já estamos terminando. Eu gosto muito desse capítulo, porque tudo naquela época era diferente. O Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, ele vinha sobre as pessoas. Mas a gente via coisas extraordinárias acontecerem. E o que me impressiona desse momento é que as pessoas gostam, até hoje, muitas pessoas gostam apenas do poder de Deus. Eu não estou dizendo que é errado. Não é errado. Mas muitas pessoas só querem o poder de Deus, só querem a bênção de Deus. E não conhecem o amor de Deus, do que a gente tratou agora. E Moisés foi uma dessas pessoas. Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu a provisão de maná do céu cair todo dia. Moisés viu codornizes caírem, Deus mandando, providenciando alimentação. Moisés experimentou de uma coluna de fogo para aquecer o povo durante a noite. Moisés experimentou de uma nuvem durante o dia para esfriar, quando o povo de Israel estava no deserto. Mas Moisés disse outra coisa. Ele disse, eu quero conhecer a sua glória. Eu quero conhecer o seu coração. Ele pediu uma coisa que poucas pessoas pediram. E vamos abrir lá. Êxodo 33, versículo 18. Disse assim: Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E o interessante é que no versículo 21, quando o Senhor diz que vai mostrar ele, ele disse, e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha.
E eu achei interessante isso, porque Deus pediu para ele ficar. Ele disse: há um lugar aqui perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. E a Bíblia fala que aquele que está firmado sobre a rocha, a casa firmada sobre a rocha, não vai cair. Interessante é que Deus disse: há aqui perto de mim uma rocha. Ele estava firmado sobre a rocha, Moisés, para ver a glória de Deus. E a Bíblia fala, no versículo 34, cadê? Aleluia. No capítulo 34, versículo 6, e ele disse: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares. Amém? Ou seja, Deus abriu seu coração para Moisés, querendo dizer quem era ele. E ele passou a ser amigo de Deus. E é isso que a gente tem que desejar, irmãos. A proposta de Deus é essa: ser amigo de você. Ser seu amigo. O povo do Antigo Testamento não entendeu e não quis. Mas perceba que essa foi sempre a vontade de Deus, ser amigo do homem. Tanto é que ele passou a habitar dentro do homem. Antes ele habitava na arca, mas o propósito dele foi sempre habitar dentro do homem. Estar em comunhão com o homem. Por isso, se você está inquieto a respeito de alguma coisa, entra no teu quarto em secreto, como diz lá em Mateus 6, que o teu pai em secreto te recompensará. Eu não sei o que você vai estar precisando, mas entra em secreto. Ali o autor e consumador de todas as coisas está presente com você, querendo ser um com você. Ser um. Um dia chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nos mostra o Pai. E ele fez: como? Se até agora vocês estão comigo e me perguntam, me mostra o Pai, não conheceu que eu venho do Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então vamos nos conhecer, irmão. Vamos nos perseverar em conhecer o Senhor, porque Ele é bom. Amém? Aleluia. Fecha seus olhos mais uma vez. Eu queria saber se existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador.